E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Pois é, nessa quarta-feira teremos Santa Fé e Corinthians, Libertadores, quarta rodada aí da fase de grupos. E o Corinthians está muito perto aí de se classificar para as oitavas de final. Se o Corinthians conseguir uma vitória, se classifica matematicamente. Se conseguir um empate, fica bem encaminhado, né? Então, vamos lá para a Colômbia tentando esse empate aí ou uma vitória contra o Santa Fé para se classificar aí para as oitavas da Libertadores, né? É isso aí. Para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para enfrentar o time colombiano, né? E tá aí o possível time. Eu tô imaginando que o Fernando Diniz vai escalar aí, repetindo o time que ganhou do Peñarol, né? Então, o time deve ser Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André Luiz, Breno Bidon, Garro, Jesse Lingard e Yuri Alberto, tá? Então, eu imagino que seja esse o time. Graças a Deus, Gustavo Henrique retorna pra zaga. Ninguém merece André Ramalho. Aí no meio de campo, gente, é o seguinte. O André, né? Eu queria muito o André no banco. Mas aí, as opções são Carrijo, Alan e Matheus Pereira. Né? Carrijo tá um morto, né? O morto. O Alan e o Matheus Pereira contra o Mirassol, meu Deus, horríveis, horríveis. E o pior é que o André também não tá jogando nada ultimamente. Então, essa posição aí no meio de campo é uma dor de cabeça, né? André, Carrijo, Matheus Pereira e Alan. Nenhum deles jogando bem. Impressionante, né? Mas é isso. Eu acho que vai ser esse aí o possível time. Vamos esperar o que o Fernando Diniz vai fazer para essa quarta-feira, né? É isso. E agora vamos com o retrospecto do confronto, só para atualizar vocês. E tá aí o histórico. São 6 jogos na história entre Corinthians e Santa Fé. O Corinthians tem 4 vitórias. Temos também 2 empates e nenhuma vitória do Santa Fé. Pois é, o time colombiano aí, o Santa Fé, jamais derrotou o Corinthians na história. E esperamos que isso aí se mantenha aí para esse jogo, né? Esperamos. Bom, continuando. Tá aqui Corinthians e Santa Fé por estádios. No El Campín, né, na Colômbia, já foram 4 jogos. O Corinthians tem aí 2 vitórias e também tem 2 empates. E na Neoquímica Arena foram 2 jogos com 2 vitórias do Corinthians. Uma delas esse ano, né, pela Libertadores, vencemos por 2-0, né? Bom, e tá aqui todos os jogos na história entre Corinthians e Santa Fé, tá? E o último jogo entre eles na Colômbia foi 1-1, tá? 1-1, Libertadores 2016, ó, tá aqui, ó, há 10 anos atrás. Olha aí, ó, Santa Fé 1, Corinthians 1, Libertadores 2016. O último confronto entre essas equipes na Colômbia, tá? Vamos ver a escalação do Corinthians, né? Bom, a escalação do Corinthians para esse jogo foi Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique, Elias, Giovanni Augusto, Guilherme, Luca e o André. Pois é, entraram no jogo Romero, Maicon e o Edilson, tá? E o Elias marcou o gol aí do Corinthians. Aí o Otero marcou pro Santa Fé. É o Otero que jogou no Corinthians? Será? Tá aí, Otero marcou pro Santa Fé. Será o Otero que jogou no Corinthians? Enfim, e o Elias marcou o gol aí do Corinthians no empate por 1-1, tá? É isso. E agora vamos ver aqui detalhes do jogo, tá? Vamos lá.
eu tô no site da ESPN e vamos lá. Para começar, a transmissão do jogo vai ser da Globo e Paramount Plus, tá? Então anota aí, Globo e Paramount transmitem o jogo do Corinthians, tá? Globo e Paramount. Deixa eu ver aqui. Tá certo isso, né? Só deixa eu ver uma coisa. Ah, tá certo, tá certo. É que eu tava vendo o horário aqui, ó, é 9h30 o jogo lá no El Campín, em Bogotá, tá? O jogo é 9h30 lá no El Campín, em Bogotá, pela 4ª rodada da fase de grupos, tá certo? Então, vamos lá. Tá aqui o possível time do Santa Fé, com Mosquera, Elibelton Palacios, Oliveira, Moreno e Mafla, Torres, Toscano e Fernandes, Luiz Palacios, Rodalega e Fagundes, tá? Esse é o possível time do Santa Fé. A arbitragem, vamos lá. O árbitro é o Kevin Ortega, ou Ortega, né? Kevin Ortega. Auxiliares, Michael ou Michael, sei lá, Michael Oruê e Jesus Sanchez. O VAR terá Carlos Orbi, tá? Então, o árbitro e auxiliares são peruanos e o VAR é equatoriano, beleza? Então, tá aí o árbitro, Kevin Ortega apita o jogo do Corinthians contra o Santa Fé na Colômbia, tá? É isso então. Bom, mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá, gente? Vocês estão vendo aí a tabela da Libertadores, né? Grupo E, Corinthians tá liderando, 9 pontos. O Platense tem 6, Santa Fé e Peñarol 1 ponto, tá? Bom, Santa Fé e Corinthians se enfrentam nessa quarta, 9h30 da noite. E o outro jogo do grupo é Platense e Peñarol na quinta-feira, tá? Na quinta-feira é o outro jogo do grupo. Aí, gente, o que acontece é o seguinte, né? Se o Corinthians ganhar do Santa Fé, matematicamente se classifica para as oitavas de final, tá? Se ganhar do Santa Fé, beleza? Aí estamos matematicamente classificados, independente do que acontecer entre Platense e Peñarol, beleza? Agora, se o Corinthians empatar, o que acontece? Se o Corinthians empatar, se classifica matematicamente. Se o Platense vencer o Peñarol ou se empatar o jogo, tá? Então, se o Corinthians empatar, basta o Platense não perder para o Peñarol em casa, que aí o Corinthians se classifica, tá? Porque o Corinthians se empata, vai a 10. Aí o Santa Fé vai a 2, ou seja, o Santa Fé não alcança mais o Corinthians. Se Platense e Peñarol empatarem, o Platense vai a 7 e o Peñarol também vai a 2. E o Peñarol também não alcança mais o Corinthians. Então, Santa Fé e Peñarol não alcançando mais o Corinthians se classifica, beleza? Então, se o Corinthians empatar, basta o Platense vencer o Peñarol ou terminar empatado também esse jogo e o Corinthians matematicamente se classifica. Se o Peñarol vencer o Platense, né? Vamos supor que o Corinthians empate com o Santa Fé. Aí o Peñarol vença o Platense, por exemplo. Aí o que acontece? O Peñarol iria a 4 pontos, tá? A 4 pontos. Aí para alcançar o Corinthians, precisaria, por exemplo, vencer o próprio Corinthians na rodada seguinte e vencer o Santa Fé na última rodada. Aí iria a 10, tá? Aí o Corinthians, se empatar esse jogo, vai a 10. Aí se perde pro Peñarol e perde pro Platense em casa na última rodada, termina com 10 também. Aí o que acontece, gente? Pelo que eu vi, o critério de desempate nessa Libertadores na fase de grupos é confronto direto, tá? Então, se Corinthians e Peñarol, por exemplo, empatarem em número de pontos, conta o confronto direto, tá? E nesse confronto direto, o Corinthians está na frente, porque venceu o Peñarol por 2-0 na Arena, né? Então, o Peñarol, para passar o Corinthians, se o Corinthians empatar com o Santa Fé, para o Peñarol passar o Corinthians, precisa vencer todos os seus jogos restantes, torcer para o Corinthians perder também, e no confronto direto no Uruguai, o Peñarol precisa fazer 3 no Corinthians, porque perdeu de 2 na Arena, e conta o confronto direto.
Ou seja, se o Corinthians empatar, tá praticamente classificado, né? Vamos combinar assim, né? Porque só uma tragédia pro Corinthians ser eliminado, porque aí o Santa Fé não alcança mais. O Platense pode alcançar, mas pro Peñarol alcançar o Corinthians, precisaria vencer o Corinthians e ainda por uma diferença de 3 gols para ganhar no confronto direto. Aí na última rodada o Corinthians tem que perder pro Platense em casa e o Peñarol vencer também o último jogo. Então, né, pode acontecer, mas só se uma tragédia acontecesse, né? Então é o seguinte, gente, o Corinthians empatando tá praticamente classificado, tá? Claro, se classifica direto se o Platense não perder pro Peñarol, mas enfim, se o Corinthians empatar, eu diria sim que tá classificado, beleza? Agora, se o Corinthians perder, bom, podemos dizer que o Corinthians ainda estaria tranquilo no grupo, né? Mesmo com uma derrota, ainda estaria tranquilo, né? Por exemplo, se o Corinthians perder pro Santa Fé e o Platense ganhar do Peñarol, o Corinthians ainda segue na liderança do grupo, porque o Platense chegaria a 9, igual a pontuação do Corinthians, porém no confronto direto, o Corinthians venceu o Platense lá na Argentina, 2-0, portanto, estaria na frente do Platense no confronto direto. Então, mesmo com uma derrota, o Corinthians ainda estaria tranquilo no seu grupo, tá? Então, esses são os cenários. Se o Corinthians vencer, se vencer, matematicamente classificado, tá? Se o Corinthians vencer, matematicamente classificado, independente do que acontecer entre Platense e Peñarol, tá? Se o Corinthians empatar, se o Platense vencer o Peñarol ou empatar, aí o Corinthians se classifica, certo? Ou seja, se o Corinthians empata, é só o Platense não perder pro Peñarol, e aí o Corinthians também tá classificado, tá bom? E se o Corinthians perder, não tá classificado, mas ainda fica tranquilo no grupo, tá bom? Esses são os cenários, beleza? Venceu, tá classificado. Empatou, se classifica se o Platense não perder pro Peñarol. Se perder, ficaria tranquilo. Não classifica, mas ainda ficaria tranquilo, beleza? Esses são os cenários para essa quarta-feira, beleza? É isso. Bom, e agora vamos mostrar aqui os últimos jogos do Santa Fé. Pois é, né? Como aí o Santa Fé vencendo aí nos últimos jogos, depois da derrota para o Corinthians aqui, ó, 2-0 na Libertadores, é o seguinte, o Santa Fé vem de 3 vitórias no Campeonato Colombiano e uma derrota na Libertadores, né? Inclusive golearam o Cúcuta aqui, ó, 5-0 para o Santa Fé, aí venceram o Deportivo Pasto e venceram o Internacional de alguma coisa aqui que não tá mostrando. Eu acho que é o Internacional de Bogotá, eu acho, né? Então o Santa Fé vem muito bem no colombiano. Vamos ver aqui a classificação? Vamos lá. Pelo visto, acabou a primeira fase do Apertura, né? O Santa Fé ficou em 7º, 29 pontos, tá? Na primeira fase do Apertura do Campeonato Colombiano, tá? Então o Santa Fé ficou em 7º. E se não me engano, tem quartas de final, né? Se não me engano. Então o Santa Fé ficou em 7º lugar no Apertura aí do Campeonato Colombiano, beleza? Deixa eu ver aqui a tabela do Santa Fé. Deixa eu ver. É isso mesmo, porque o Santa Fé pega o América de Cali aqui, ó. Depois do jogo do Corinthians, o Santa Fé pega o América de Cali nas quartas de final do Apertura do Campeonato Colombiano. Então o Santa Fé vem muito bem no colombiano nos últimos jogos e estão nas quartas aí do Apertura da competição, né? Então podemos dizer que eles vêm embalados, né? Eles vêm embalados para enfrentar o Corinthians, né? Mas é isso. Bom, vamos para palpite e, cara, bom, com o Gustavo Henrique de volta para a zaga, dá uma confiança que o time volte a não tomar gols. Então, 1-0 Corinthians, gol do Gustavo Henrique. É isso aí, de cabeça e vamos lá, 1-0 para nós e vamos classificar, beleza? Claro, lembrando, se o Corinthians empatar, se classifica se o Platense não perder para o Peñarol. Mas
seria bom ganhar, né? Aí, não, assim, se o Corinthians ganhar na quarta-feira, não só se classifica, mas também encaminha o primeiro lugar do grupo, né? E o primeiro lugar é importante. Então, vou torcer muito pro Corinthians ganhar na quarta. Vai ser um jogo bem difícil na Colômbia. É uma viagem longa até Bogotá e tudo mais. Mas enfim, vamos lá, eu tô confiante. Vamos ganhar do Santa Fé. É isso. Bom, comentem aí o que vocês acham do jogo e comentem o palpite de vocês. O meu é 1-0 para o Corinthians. Gol do Gustavo Henrique, beleza? E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!